Na primeira semana já conseguimos fazer todos os documentos, NIF, NIS, abrir conta no banco, atestado de morada da junta de freguesia, tudo na primeira semana a gente já tinha todos os documentos. Eu entrava às 8 da manhã e saía às 23 horas da noite. Nossa. E era de segunda a segunda, só tinha folga na segunda-feira, não tinha folga fim de semana, não tinha negócio de folga rotativa não. O primeiro ordenado dele ele ganhou de verdade, mas o segundo não, ele teve um golpe aí, que eu pensei, ai meu Deus, ter meu filho longe da minha família, porque eu nunca pensei, né? Eu sempre sonhei em ter minha filha ou meu filho perto da minha família. E o meu patrão me demitiu grávida, uma coisa que não podia ter acontecido, mas aconteceu. E na Espanha lá, ele tá ganhando muito mais que isso. Tá tirando uns 2.500 euros por aí. Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com a Sabrine pra gente conhecer um pouquinho da história dela como imigrante aqui em Portugal. Se apresenta aí, Sabrine, pessoal. Oi, meu nome é Sabrina, tenho 34 anos, sou brasileira, natural do Pará. Só que eu morava em Goiânia, eu era técnica de enfermagem em Goiânia e por curiosidade de conhecer outro país, né, resolvi migrar para Portugal por causa da língua, de mais fácil acesso de entrada, sem precisar de muitos gastos, né, mas meu sonho era ir para os Estados Unidos, mas já que não é... Vamos aos poucos, Sabrine. Me conta uma coisa, você falou que era de Goiânia, certo? Sim, de Goiânia. E você veio sozinha, veio com o marido, veio com a filha? Eu e meu marido, nós viemos pra cá, já vai fazer 4 anos que estamos aqui. Tivemos uma bebê que tem 2 anos e 5 meses, né? Nesse momento ela tá na escolinha. E ele tá trabalhando, não mais aqui em Portugal, né? Porque aqui em Portugal quem mora sabe como é que é. Agora ele tá trabalhando na Espanha. E ainda no Brasil, vocês trabalhavam com o que lá no Brasil? Pra gente entender primeiro um pouquinho como que era a vida lá e depois a gente conta como era aqui. Eu era técnica de enfermagem, trabalhava em 2 hospitais, trabalhava no Hospital de Queimaduras e trabalhava no Hospital UGOL, que era um hospital que atendia todo tipo trauma, essas coisas, era um hospital de urgência. Mas trabalhava como enfermeira, como... Sim, eu trabalhava como técnica de enfermagem. Ok. E depois também trabalhei no São Lucas, então eu trabalhava sempre em 2 hospitais, né? Não tinha um ganho mal. Eu gostava. Ganhava quanto assim, mais ou menos? Olha, dava pra tirar aí seus 5 mil reais por mês. Trabalhando nos 2 hospitais. 4 ou 5 salários mínimos ali. Sim, eu vim mais pra cá por causa de curiosidade mesmo, de imigrar, de conhecer outro país. Não porque eu tava lá, né, nas últimas, mas foi por causa de curiosidade. Tem muita gente que imigrar é por falta de segurança, não sei o quê. Eu não, eu fui mesmo por curiosidade de conhecer outro país, outras... Em Goiânia, pelo menos na região onde você morava, era mais central ou mais afastado? Eu morei num lugar mais afastado, metropolitano, num lugar chamado Senador Canedo. Mas depois mudei mais para o central, depois mudei para o Jardim Goiás, que era bem perto dos meus 2 trabalhos. E lá não era assim muito inseguro? Não, era um lugar bem seguro mesmo. Para quem conhece Goiânia, próximo ao estádio de Terra Dourada, próximo ao shopping Flamboyant. Então era um lugar bem, assim, frequentado, era um lugar muito bom de se morar. E lá em Senador Canedo também onde eu morava, como era um bairro, eu achava um bairro tranquilo. Porque nunca aconteceu de roubar a minha casa, de roubar meu carro, alguma coisa assim, não. Lá era um lugar bem tranquilo. E o seu marido, ele trabalhava com o que lá no Brasil? Ele era monitorador de segurança, trabalhava monitorando, ficava no computador monitorando as câmeras das empresas. E se alguma câmera acionasse, ele ligava para segurança que estava nas ruas, para ele lá ver o que acontecia. Ele trabalhava à noite. Legal. Também não ganhava mal. Ganhava quanto ali, mais ou menos? Ele ganhava entre os seus 2 e pouquinho, por aí. Então vamos falar ali que os 2 juntos tiravam ali entre 7 e 8 mil. Isso. Então tinham casa própria, viviam de aluguel? Nesse momento nós estávamos vivendo de aluguel. Porque do meu outro relacionamento eu tinha uma casa, só que tivemos que vender para fazer as partilhas. E aí fui pro aluguel e depois nós íamos comprar uma casa, mas resolvemos vir para cá. Ok. E quem teve essa ideia assim de vir para cá primeiro? Foi você? Foi seu marido? Olha, a ideia foi do meu marido. E de um amigo nosso chamado Gustavo, que nós morávamos na casa de aluguel, nós morávamos na frente e ele atrás. E nós com a ideia de ir para os Estados Unidos, esse amigo nosso Gustavo falou assim, não, vamos para Portugal, que lá é assim, assim e tal. E aí a gente começa a comprar as ideias, né? Começa a ver vídeo, começa a ver aqueles YouTube, a vida aqui como é que é. Tudo é maravilha. Tudo é maravilha, vai no supermercado com 10, 20 euros, compra um carro mais barato. Então nós falamos, olha, lá tem um custo de vida legal, né? Mas aí quando você chega aqui, você começa a ver as realidades. Não que seja tudo ruim, né? Tem suas partes boas. Que eu acho que aqui tem a parte ruim e a parte boa. Tanto como se fosse no Brasil também. A minha vida tinha a parte boa e a parte ruim, né? A parte ruim é que
Eu trabalhava em 2 hospitais, trabalhava muito para ganhar um pouco a mais, mas eu tinha lazer, eu curtia minha família, eu conseguia estar vendo minha família que mora no Pará, tipo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Aqui não. Aqui você precisa ter um planejamento maior para poder fazer isso. Ok, então vocês tinham esse amigo que pensava em vir para cá, e aí nós viemos para cá primeiro que ele. Em que ano vocês vieram? Nós viemos em 2001, logo depois do 2001? pico da... 2001? 2021. 21, rapaz, pô, 2021. 24 anos. Muita 24 anos, quase minha idade, 2021. Foi no fim da pandemia. E ainda lá no Brasil eu trabalhei no hospital no auge da pandemia, trabalhei em uma UTI. E aí nós viemos porque eu já tinha um amigo, e a esposa que recebeu nós aqui, né? Que quem vem sabe sempre que é bom ter esse apoio. E foi esse amigo que nos deu primeiro a casa para estar morando, ajudou nós a tirar toda a documentação para estar se regularizando, né? Porque a gente fez toda a documentação logo na primeira semana, porque antes era bem mais fácil. Mais facilitado as coisas, né? Então acabou que esse fácil. seu colega, ele tinha a intenção de vir, mas acabou que vocês que vieram antes. Viemos antes, mas aí depois de 6 meses ele veio, mas a esposa, o Gustavo, veio também? Então Então veio você e seu marido e depois vieram seus colegas. depois veio o Gustavo e a Dani, depois veio atrás. A gente até dividiu o apartamento ainda uns 3 meses juntos. Vocês vieram para qual região no início? Lisboa, nós morávamos em Lisboa. Centro mesmo ou os arredores? Sim, ali não era centro, perto de Sintra. Sei. Sabe, ali no Cacém. Nós moramos ali no Cacém, moramos também no Sacavém, próximo ao aeroporto. Depois mudamos para Loures, também que é perto do aeroporto. Mas eu gostava de morar lá, mas também gosto aqui dessa tranquilidade. Aqui que ela tá dizendo, para quem não sabe, a gente tá aqui em Ponte de Lima, até mostrar um pouquinho ali as montanhas. Não tem nada a ver, uma vila mais antiga de Portugal, super tranquilo, então para quem gosta de tranquilidade, nem compara, né, com Lisboa? Não, Lisboa é bem agitada, quem gosta de... Eu fui passear em Lisboa o fim de semana, na casa da amiga minha, falei, meu Deus do céu, que trânsito é esse? Porque aqui em Ponte de Lima, em 5 minutos tá no trabalho. A minha filha, a creche dela é na rua lá de casa. Então, assim, é uma facilidade de vida que você... Depois que a pessoa acostuma, né? Tudo é questão de costume. Aí eu falo que eu tenho saudade de Lisboa, mas quando eu vou lá, eu falo, não tenho saudade daqui não. Porque para você pegar um carro, pegar um trânsito, é terrível. É muito terrível. Então, quando vocês chegaram lá em 2021 em Lisboa, foi fácil? Foi difícil encontrar arrendamento, trabalho? Como é que foi? Olha, quando nós chegamos em 2021 em Lisboa, nós moramos durante uns 4 meses com esse meu amigo que me recebeu, o Ciro, mais a Késia. E para arrumar emprego foi bem fácil, foi bem rápido. Como minha área técnica de enfermagem ajudou muito, aqui eu fui trabalhar como cuidadora de idosos. Na primeira semana eu já consegui um trabalho. Já fui trabalhar em um lar, gostava muito de trabalhar lá, mas trabalhava pra caramba. E ganhava quanto assim mais ou menos? Na base do ordenado mínimo mesmo? É o ordenado mínimo, mas como eu sempre gosto de ganhar muito, né? Eu fui trabalhar 2 turnos, fiz 2 turnos e ganhava 2 ordenados mínimos. Mas eu consegui trabalhar 2 turnos só durante 2 meses, depois eu não conseguia mais. Por quê? Eu entrava às 8 da manhã e saía às 23 horas da noite. Nossa. E era de segunda a segunda, só tinha folga na segunda-feira. Não tinha folga fim de semana, não tinha negócio de folga rotativa não. Trabalhava muito. E aí, quando eu mudei de Sacavém, foi quando eu mudei logo de trabalho. Fui trabalhar em uma lavanderia, que era bem próximo da minha casa lá no Cacém, onde eu morava. Porque eu falava, meu Deus, eu não quero ficar pegando esse trânsito todo dia, pegar esse comboio, porque a gente ainda não tinha carro. Pegar comboio todo dia, 6 horas da manhã, cheio, para ir trabalhar. E fiquei procurando emprego ao redor ali, que eu vi que tinha uns galpão, andei. E aí mandei currículo, comecei a mandar pela internet. E logo depois de um mês, me chamaram para trabalhar. E eu fui trabalhar nessa lavanderia, foi onde eu trabalhei durante 8 meses. E logo depois descobri que eu estava grávida, né? Logo que eu cheguei, ia completar 1 ano, eu engravidei, né? Então aí eu trabalhei até os 7 meses, depois de 7 meses eu fiquei sem trabalhar. Tem a licença já, né? Já fui para licença. Antes da gente explorar um pouquinho como é que foi ter filho aqui e tudo mais, que as pessoas que têm essa curiosidade vão querer saber, né? Primeiro, e o seu marido, em relação ao trabalho, também foi fácil para ele? Ele arranjou em que área? Foi fácil. Como ele era pintor também no Brasil, né? Ele trabalhou na área da pintura com o pai dele. Foi fácil, ele já entrou na área da construção civil, porque aqui também trabalho na área da construção civil, é fácil, né? Cuidador e construção civil, pode vir que as portas é escancaradas, só não ganha muito bem. Aí logo depois
Ele ficou sempre na construção civil na área dele. E agora quando mudamos para cá, para Ponte de Lima, e agora ele já mudou, já foi para outro lugar, para outro país, né, para a Espanha. Já foi para a área da carne. Pegou experiência na área da carne. Que aqui é o talho, né, que eles chamam? Talho. Trabalhando no frigorífico de carne agora. Oh, legal. É, legal. Dá para ganhar bem. Daqui a pouco a gente explora essa parte da Espanha. Um pouquinho voltando ainda para Lisboa. Um pouquinho antes disso, em 2021, quando vocês chegaram, como é que vocês vieram? Vocês vieram com algum tipo de visto? Naquela altura ainda tinha possibilidade da manifestação de interesse? Não sei como vocês fizeram. Não, nós viemos ainda na possibilidade de manifestação de interesse. Chegamos como turista, né? Traz todo aquele traje que veio como turista, nem vim com carta de convite. E eu vim mesmo como turista e já fizemos reserva em hotel, viemos com a passagem de ida e volta. E chegamos aqui e fomos mexer tudo com a papelada, né? Já Entendi. Fazer as papeladas. Naquela época ainda tinha essa possibilidade, Na né? primeira semana já conseguimos fazer todos os documentos. NIF, NIS, abrir conta no banco, atestado de morada da junta de freguesia, tudo na primeira semana a gente já tinha todos os documentos. A nível de documentação nunca teve grandes problemas, né? Não, o problema agora que tá tendo é só para pegar o cartão da CPLP. Demora muito, né? Nunca consegui. Agora me diz uma coisinha, como é que vocês ficaram conhecendo Ponte de Lima? Porque quase ninguém que não mora aqui, ou tem algum parente, algum conhecido, ninguém conhece Ponte de Lima. Olha, foi assim, quando a minha bebê nasceu, com 8 meses de nascida, nós moramos muito lá em Lisboa, né? Quase os 3 anos completos. E aí fui pro Brasil levar ela pra minha família conhecer ela. E nesse período eu fiquei lá 5 meses. E foi quando meu marido teve a demissão do trabalho dele, onde ele trabalhava. Ele foi junto ou só Não, você? só fui eu e ela. Ah, ok. E ele ficou. E aí ele foi demitido. E com isso ele conheceu um rapaz que trabalha na construção com ele, que chamou ele pra vir pra cá. Foi assim que ele veio, já com uma proposta irrecusável, né? Ok. E ele pegou e veio pra cá pra trabalhar na área da construção. Tava trabalhando em reformas de telhado, essas coisas. Ah, legal. E dá pra falar mais ou menos quanto ganhava aqui ele, quando veio pra cá, Ponte de Lima? Olha, o primeiro ordenado dele ele ganhou de verdade, mas o segundo não. Ele teve um golpe aí, mas a gente aqui é assim, né? Olha, eu não sei direitinho, porque quando ele tava trabalhando aqui, eu tava no Brasil, mas era em média de 1.200 por aí. Ela falou aqui assim no sentido do que, pessoal? Para quem não sabe, essa área da construção civil existem muitos golpes. Conheço de cabeça assim 3, 4 pessoas que já passaram por isso também. Que são esses golpes que a pessoa fala, trabalha esse primeiro mês sem contrato, depois te paga, o cara vai te enrolando, quando vai ver você já tá 1, 2, 3 meses trabalhando sem receber. E aí fica complicado, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele, né? Foi, o primeiro mês ele recebeu, né? Aí o segundo mês o cara já começou a enrolar. Por causa que brigou entre os sócios. Os sócios brigaram e aí quem pagou o pato foi o funcionário. Aí recebeu picada. Aí já o outro mês, ele não esperou completar o mês. Como nós tínhamos uma reserva, ele logo saiu, procurou outro trabalho. Já viu que estava enrolado, Estava né? enrolado e aí a reserva que nós tínhamos usou para poder arrendar um lugar para ele estar. Porque ele ainda estava no alojamento, né, da empresa. Porque quando ele veio para cá ainda veio com alojamento. Não tinha, era só despesa mesmo com comida. E aí ele pegou e arrendou um quarto para ele, eu estava pro Brasil e procurou outro emprego. E logo ele se encaixou na área da carne, que tinha um colega dele aqui de Ponte de Lima, que conseguiu levar ele para essa área. Ele mudou de área ali, né? Ele mudou de área, porque ele também já estava cansado da área da construção. E como é que foi essa adaptação para vocês que saíram de uma cidade grande, né? Muita gente, muita confusão, muito trânsito, Lisboa, e vir para uma vila tão pequena assim como Ponte de Lima? Foi muito, assim... Eu gostei, na primeira impacto eu gostei, né? Achei muito bonito, assim, uma vila tão antiga, as pessoas legais, receptivas, mesmo que tem uns que não, né? Mas foi muito bom. E no primeiro mês nós moramos no quarto, no segundo nós já fomos pra casa de uma pessoa aí que a gente, tipo, dividia a casa, né? Mas só que não deu muito certo. Aí depois de algum tempo eu consegui arrendar esse lugar que eu tô, muito pequeno, com a ajuda da Santa Casa, que quem vem pra cá, os imigrantes, né? Tem muita ajuda da Santa Casa aqui, pela parte de Ponte de Lima. Então foi por lá que eu consegui esse lugar que eu tô. Atualmente você tá o quê? Num T0? T1? T0. Um estúdio, que a gente chama estúdio, aqui, né? um estúdio, que é a cozinha, tem ali o quarto, o lugar de pôr as roupas e o banheiro. E paga quanto assim mais ou menos, o pessoal tem noção? Eu pago uns 300 euros.
300 euros? Vou parar pra pensar, tem pessoas que estão pagar esse valor num quarto, querendo Sim, ou não, você tá num ambiente... eu pagava isso num quarto, 300 euros num quarto, pra dividir cozinha, pra dividir casa de banho, né? Pra estar dividindo tudo. Agora eu pago isso num lugar que é só meu. Querendo ou não, não é o ideal, né? Era melhor se fosse um T1 ou T2, mas Sim. entre estar num quarto e estar num estúdio só ser um espaço reservado, acaba Sim, sendo porque bom, também meu marido só vem aos fins de semana, né? E então pra mim a bebê dá muito bom. Dá certo. Antes da gente chegar nessa história de como que foi que ele foi pra Espanha, foi essa indicação do colega e tudo mais, como é que foi primeiro essa experiência, que eu também tô curioso, a experiência de ter filho aqui em Portugal? Tipo, foi tranquilo, foi difícil, consultas? O primeiro momento foi assustador, né? Porque eu pensei, ai meu Deus, ter meu filho longe da minha família, porque eu nunca pensei, né? Eu sempre sonhei em ter minha filha ou meu filho perto da minha família, minha avó me ajudar a cuidar, porque eu não tenho mais minha mãe, minha avó, minhas tias ia estar sempre ali me ajudando. Foi então que quando eu fui pro Brasil não queriam deixar eu voltar. Mas voltando, foi bem tranquilo em relação da minha gravidez, porque foi uma gravidez muito tranquila. Eu trabalhei até os 7 meses de grávida e o meu patrão me demitiu grávida, uma coisa que não podia ter acontecido, mas aconteceu. Mas eu agradeço a ele por isso, que depois eu fiquei recebendo um auxílio de gravidez até os 8 meses dela, né? E eu gostei, porque a gente aqui tem uma assistência boa. Pra mim foi. Lá em Lisboa foi uma assistência muito, assim, humana. Tipo, se eu sentisse alguma coisa, eu ligava, já mandava ir pra urgência. Se eu sentisse alguma coisa, mesmo que não ligasse, eu poderia ir pra urgência, eu sempre seria ela atendida. Nunca foi que nem tá acontecendo hoje, né? Nunca foi, tipo assim, pedido de ser atendida, não. Sempre que eu precisei, eu tive assistência, né? Uns 2 anos atrás. Agora tá mais complicada quando a gente vê isso no jornal. E o que já passei por isso, às vezes nem acredito. Mas eu gostei. Ok. E agora que ela tá com 2 aninhos, né? Você falou? 2 anos e meio. E como é que foi pra arranjar? Ela já tá indo pra escolinha? Como é que tá essa situação? Olha, quando a gente voltou do Brasil, ela tava indo pro infantário, só que lá eu pagava, era um infantário particular. Aí depois ela foi pra casa de uma ama, que é cuidadora, né? A babá do Brasil. A babá que a gente chama no Brasil, a gente chama ama aqui. E depois da ama, eu fiz o cadastro dela na Santa Casa para ela poder conseguir uma vaga. Foi bem no começo do ano passado, sim. Eu fiz logo que eu cheguei, fiz logo o cadastro dela. E daí consegui uma vaga para ela agora, gratuito, totalmente gratuito. E quando você pagava na altura que era particular, você pagava quanto? Olha, tanto na escolinha quanto para ama? 150 euros. Mas chegou uma ama que eu paguei 250 euros para quem ganhou o ordenado mínimo. É bastante, né? E olha que não foi fácil. Foi uma própria brasileira. As portuguesas me cobravam 150 euros, a brasileira me cobrou 250 euros, né? Ok. Então agora a gente indo para essa situação, como é que seu marido foi parar na Espanha? Olha, foi uma reviravolta, porque nós estávamos morando aqui, ele ia com um colega, ele ia trabalhar no Porto, sabe que daqui no Porto é mais de 100 quilômetros, né? Sim. Era longe. Então ele começou a trabalhar com esse colega, e depois o colega... Aconteceu que não tava batendo os horários dele. E isso na depois, construção ainda? Não, isso na carne. Na carne já, Na carne já. Okay. E aí esse colega estava ensinando muita coisa para ele, tudo que ele sabe foi esse colega que ensinou. E então depois ele foi parar em Tomar, perto de Lisboa, que ele estava trabalhando lá com alojamento. Rapidinho, para quem não sabe, essa área da construção, né? Da construção não, da carne, né? Do talho, é muito procurada aqui em Portugal. Não sei se é no país todo, mas pelo menos no norte. Tipo, todo dia se você entrar sempre tem oferta, então quem trabalha com isso acaba valendo muito a pena nesse sentido, porque não é fácil encontrar profissional qualificado, geralmente os qualificados ou vão para França, Espanha, Luxemburgo, outros países porque pagam bem e não tem profissionais. Só esse parênteses para vocês ficarem sabendo também dessa informação, né? E foi por isso que meu marido optou para ir para a área da carne, porque é muito procura, muita mesmo, e não tem mão de obra para isso. E as pessoas que sabem fazer o serviço não vão ficar aqui para ganhar 1.200 euros, 1.300, que era o que ele estava ganhando. Que já é acima do ordenado, né? Que já é acima do ordenado, que é uma coisa para eles aqui que já é muito dinheiro, né? E aí na Espanha, quanto é que... E na Espanha lá, ele tá ganhando muito mais que isso, tá tirando uns 2.500 euros por aí, 2.000 e tal. Que diferença, fazendo né? hora extra, ele tira 2.500, 2.200. Agora só o ordenado é 2.000 euros. Tem ali os extras, então estamos falando ali que... Porque o ordenado lá na Espanha já é 1.300 e alguma coisa, se eu não me engano. Então ele faz hora extra, né? Que a hora extra lá é bem paga. É tipo...
acho que é 10 euros a hora extra, lá onde ele trabalha, mas tem lugar que paga melhor, né? Então a gente pode falar ali que aqui, mesmo sendo uma profissão já bem paga, ganha ali 1.200, 1.300, já é 400, 500 euros acima do ordenado mínimo, lá ele foi para ganhar o dobro, então. Ah, lógico, sim, sim. E até falei pra ele que eu quero ir pra lá agora, eu vou só esperar minha residência chegar, que todo mundo que vai pra lá diz que é muito bom. Não desfazendo daqui, né? Porque eu também gosto daqui, mas é por causa do ordenado e o custo de vida aqui tá muito alto. A gente que já tá aqui há quase 4 anos sabe que subiu muitas coisas. Quando eu cheguei aqui em 2021, eu fui fazer compra com esse amigo nosso que nós dividimos o apartamento. Menino, com 200 euros nós encheu 2 carrinhos de compra. Eu falava, meu Deus, isso vai dar um valor enorme. Agora 200 euros tá longe disso. É, né? É, e aí lá também supermercado é mais barato, tudo mais barato. Até a renda também lá tá mais barata. Mas eu acho que não é porque seja mais barato, é porque lá o ordenado é maior. Acho que então ali, tipo, a nível de custo de vida, pela experiência que seu marido conta pra você, é algo parecido, às vezes um pouco mais barato a nível de alimentação, alojamento, tudo? Sim, ele nem é porque ele fala, porque é aqui do lado, né, Espanha. Tipo, daqui lá, a cidade onde ele tá morando, tá ficando durante a semana, que fica em alojamento, é mais ou menos uns 50, 60 km. Uhum. Então eu já fui lá, já fui no supermercado, já visitei a cidade. É bem diferente. Os valores são diferentes. E aí você pensa depois de um tempo já ir pra lá também, né, com a Sim, sua filhinha? eu penso de um tempo ir pra lá. Porque eu gostei da cidadezinha, então esperando ele... Qual é a cidade que ele mora atualmente? Não, agora ele tá em Tominho. Tominho? Tominho. Fica bem aqui próximo à fronteira com Portugal ou mais pro centro? Ali, sabe, Vila Nova de Cerveira, depois que tu passa a Ponte da Amizade, Sei. logo eu acho que é a primeira cidade. Nossa, pertinho então. É, bem pertinho. Legal. Bem perto. Então, meu futuro é ir pra lá, né? Também. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser e permitir, também é. Nesse momento, né, antes eu estava trabalhando como carteira aqui, mas aqui é assim, se o contrato acaba, pé na bunda, vai pra casa, e se a gente precisar, a gente liga de novo. Então meu contrato acabou e agora tô sem trabalhar, né? Mas estamos bem. É porque é assim, para os contratos temporários, né, nesses trabalhos às vezes de substituição, ou tem muita empresa que às vezes contrata através de outras agências, acontece muito isso, né? Às vezes contrata por 2, 3 meses, despede, aí depois se precisar chama de novo, aí acaba que a pessoa não tem ali uma estabilidade, O né? meu contrato era de substituição. Os 2 contratos que eu fiz no Correio aqui de Portugal foi contrato de substituição. Não consegui pegar nenhum efetivo. CTTs, né, aqui? É, que chama CTT. O meu primeiro contrato foi substituindo um senhor que quebrou o pé. Fiquei mais ou menos uns 5 meses e agora eu fiz esse outro contrato que durou só 2 meses, que foi um senhor que teve infarto, mas graças a Deus logo ele ficou bom e voltou. E aí eles me disseram para eu ir para casa, se precisar eles iam me ligar de novo, mas espero que ninguém infarte para mim poder voltar. Eu não quero. Agora me diz uma coisinha, o que você poderia dizer para alguém que está no Brasil ou qualquer outro país que pensa em vir para Portugal, com a sua experiência que já morou no sul, já morou no norte, o que você poderia dizer como conselho para uma pessoa que pensa vir? Às vezes se preparar mais, o que você gostaria de saber antes de vir? Preparar mais financeiramente. Financeiramente é assim que é o que te surpreende quando tu chega aqui. Porque você vê esses YouTube, esses blogueiros postando, a renda aqui é barata, mas ninguém fala que você precisa ter documento para arrendar, ninguém fala que se você não tiver, não vão te arrendar, você vai ter que ir para um quarto, dividir com pessoas estranhas. Graças a Deus que comigo não aconteceu isso, eu dividi apartamento sempre com amigos que eu conhecia. Mas se você vem sem conhecer ninguém, você vai morar com pessoas estranhas, com pessoas que você não conhece. Então se você quer morar só, venha já com documento, que nem agora só entra com visto, né, para poder ter documento. Então já vem com visto, já chega, já pede documento para você já poder conseguir um lugar para você. E venha mesmo preparado financeiramente, porque as rendas aqui não estão baratas, não estão mesmo. Então, se fosse... Mas quando eu vim para cá, já não era fácil de arrendar, por causa que o meu amigo falou, Sabrine, primeiro momento tu vai morar no quarto porque tu não tem documento, porque eles não arrendam casa para ninguém sem documentos aqui, porque já aconteceu várias coisas, então as pessoas já criam um trauma, já criou isso. Então é o que eu digo, venha preparado financeiramente, porque emprego não falta. Emprego aqui para quem quer trabalhar tem, qualificado e desqualificado, todo mundo consegue. Mas eu não sei fazer isso. Eu não sabia ser carteira, no Brasil eu só sabia mexer com doente, eu era técnica de enfermagem, sabia mexer com medicação. Cheguei aqui, eu fui ser eu fui ser carteira, já fui técnica de lavanderia, trabalhei como cuidadora. Um lugar ainda que eu não fui
é a restauração, mas também é um lugar que Tem sempre trabalha trabalho, pra caramba, e tem sempre trabalho. Pra mim agora é um lugar inviável, porque como eu tenho filha, é um lugar que você tem que trabalhar o dia todo. Às vezes tem horário repartido, né? Isso é uma coisa interessante para quem não sabe. Às vezes você tem experiência de trabalhar com restauração, né? Como nos restaurantes no Brasil, como garçom, cozinheiro. Mas aqui a questão do horário é um pouco diferente. Lá às vezes você trabalhou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Aqui não, geralmente eles têm costume aqui na restauração de ter o trabalho repartido, que é o quê? Você trabalha no horário do almoço, aí volta para casa, fica ali do horário, sei lá, das 3 até as 6, porque o restaurante abre de novo na parte da noite. Então você meio que fica preso ali, né, para ter seu dia todo a cargo da empresa, sendo que você só vai trabalhar e ser pago na parte da manhã e da tarde. Então tem essa peculiaridade para quem não sabe, né? E para quem chega agora, os imigrantes, eles usam isso, deveria ser 2 funcionários, né? Mas como o imigrante vem para trabalhar, e isso já fica como é que eu vou dizer? Já fica preso, né, ali. Falar, eu tenho que trabalhar, eu não posso. Então, você vem já preparado para isso, para trabalhar. Se for trabalhar na área da restauração, é que você vai ter dia e noite de trabalho. Não vai ser só um período, né? E me diz uma coisinha pra gente fechar aqui. Já passou por alguma situação engraçada, alguma história que você conheceu de algum amigo estranha, ou teve algum problema já aqui, seja com português ou com qualquer outra nacionalidade? Olha, não, depois vamos fazer um vídeo, né, contando a minha história, porque também eu sofri um acidente de queimadura. Mas assim, nunca passei por nenhum tipo de preconceito, nunca sofri nenhum tipo de preconceito por causa da minha aparência, entendeu? Assim como tem outras pessoas que sofrem preconceito por causa da cor, eu nunca sofri por causa da minha aparência. Às vezes a pessoa olha de lado assim, mas olha e desvia o olhar, mas não é aquele olhar, tipo que lá no Brasil eu já sofri preconceito de a pessoa chegar: e aí, o que aconteceu com você? Tipo, nem bom dia, nem boa tarde. E eu olhar assim e falar, nem responder. Tipo, entrar em choque, né, às vezes. Mas depois a gente se acostuma com isso. Mas, assim, não, nunca aconteceu, assim, uma coisa engraçada, não. Assim, de engraçado. Graças a Deus nunca teve nenhum problema com xenofobia, não, com esse tipo de preconceito, não, nada? Não, xenofobia não. Ainda não, né? Ainda não tive. Então é isso, galera. Olha, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da Sabrina, eu vou deixar também as redes sociais dela na descrição e também aqui aparecendo na tela. E quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para sempre ter mais vídeos aqui no Portugal Plural. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, um adendo aqui que a gente vai contar, uma história dela também, que assim que a gente finalizou o vídeo, ela queria contar essa história e a gente acabou não abordando no vídeo, que é a situação que ela sofreu, né, no Brasil, a queimadura que ela teve no corpo. E pronto, então vamos contar aqui como é que foi essa história no Brasil, a sensação que ela tinha que chegando aqui talvez não fosse ser bem recebida por conta disso, por causa de algumas experiências, né, também. Sim. Mas vamos do início, conta primeiro como é que foi essa história lá no Brasil com você. Foi em 2000 para 2001, eu ia completar 7 anos de idade, eu sofri um acidente com álcool e fogo. Estava em casa brincando com a minha irmã, minha mãe estava para o trabalho. E naquela época meu pai trabalhava como madeireiro e ele tinha chegado em casa, só que ele estava dormindo. E nós tínhamos chegado da escola e fomos brincar com álcool. E fomos para trás da casa onde aconteceu tudo. Meu pai estava dormindo, nós jogou álcool no chão, lá no Pará, isso aconteceu. E depois jogou fogo e não percebemos que tinha fogo no chão, pois jogamos mais álcool. Foi aonde veio a combustão e minha irmã estava com um copo de álcool na mão, deixou cair em cima de mim sem querer. E é onde começou a pegar fogo, onde eu queimei 90% do meu corpo, né? E então, fui fazer tratamentos, fiquei um tempo internada em Goiânia, quer dizer, no Tocantins, depois fui para Goiânia, onde fiz todo o meu tratamento, que lá tem um hospital especializado, e foi onde eu também trabalhei, depois que eu formei em técnico de enfermagem. E então, eu achei que com isso, com a minha experiência de querer vir para cá, junto com a do meu marido, eu ia sofrer muito, né? Eu não ia conseguir trabalho por causa da aparência, mas pelo que eu já tinha sofrido no Brasil. Mas não, foi diferente. Eu logo na primeira semana, como eu tinha dito, já arrumei trabalho. E achei que isso ia me custar muito. E eu até falei pra ele, não, isso é coisa da sua cabeça, e chorava. E tinha hora que eu queria vir, tinha outras horas que eu não queria vir. Então, devido à aparência. Então é que eu falo, tem uma pessoa que tem uma dificuldade, que tem alguma deficiência que quer fazer o que eu fiz, mas tem algo que lhe impede, mas às vezes está dentro da nossa cabeça e não dentro das outras pessoas, né? Então foi isso que eu queria dizer.
tem vontade de fazer, faça. Se quer ir, vá. Porque é só indo se você vai saber se vai dar certo ou não. Foi como eu fiz. Ah, vamos, se for dar certo, vai. Se não, liga o SOS pra casa, manda o dinheiro da passagem pra mim ir embora. Mas deu super certo. Eu gosto muito de morar aqui, apesar da saudade que eu sinto da minha família, que é todo dia. Porque eu sou uma pessoa muito apegada à família, né? Meu marido não, já é desgarrado. Então eu penso todo dia na minha avó, nas minhas tias, na minha irmã. Então tenho sempre vontade de ir, mas tenho vontade de estar aqui. Então é duas sensações que você que imigra e é apegado à família, tem que conviver com ela. Você tem que estar aqui, mas você queria estar lá. Você queria estar lá, mas você quer estar aqui. E é isso que eu vivo todos os dias. Mas eu gosto. É bom. É bom imigrar. É bom conhecer outras... Como é que a gente fala? Outras etnias. É bom. Agora vamos tentar ir... Outras culturas, outros povos, né? Outros povos, sim. E foi muito bem recebida. Ainda mais agora que eu vim pra cá, pra essa vila, né? Onde é a vila mais antiga de Portugal. E também achei que aqui eu iria sofrer mais que Lisboa. Mas não, fui bem abraçada. Sabe? Os senhorzinhos, as pessoas muito agradável, muito... Assim, recebe você de braços abertos. Porque você comentou que no Brasil, às vezes a pessoa nem te conhecia, a primeira coisa que ela falava... às vezes a pessoa nem te conhecia e já estava perguntando: o que foi isso em você? O que aconteceu? Às vezes isso te impacta, mas quando você não está acostumado com essas palavras, né? Com esse chegamento. Mas agora eu já acostumei. Não que eu sofra isso aqui. Aqui é muito raro alguém perguntar o que aconteceu comigo. As pessoas falam: desculpa, mas eu posso te fazer uma pergunta? Aí eu já sei o que é uma pergunta. Eu falei: sim, pode sim. Às vezes quando a pessoa quer perguntar, fala desculpa antes de perguntar. Lá no Brasil não, já era: mas o que aconteceu com você? Entendeu? Já era direto. Aí tinha hora que você não estava no seu bom dia de responder, né? E era isso. Mas é isso, é que nem eu falo. Faça o que você acha que não vai dar certo, que às vezes é o que vai dar certo pra você. Deu certo pra mim, pode dar certo pra todos.